Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento bíblico. A gripe ainda tá forte. Essa veio para pegar mesmo. Esse daqui não tá dando moleza, não. E o tema desse vídeo: por que o evangelho eterno está acima da sã doutrina pregada por Paulo? É isso mesmo, porque o evangelho eterno está acima da sã doutrina pregada por Paulo. E os pregadores estão aí, pregando a graça. A graça, ela é interessante, a sã doutrina pregada por Paulo, ela é interessante, sabe por quê? Para tirar um religioso das trevas, tirar um religioso das maldições das leis mosaicas. A sã doutrina, atualmente, do ano 70 para cá, ela serve para isso. Ela serve para isso. A sã doutrina, ela não dá o conhecimento pleno do evangelho eterno. O evangelho eterno, sim, é a plenitude do conhecimento. O evangelho eterno é o cumprimento da plenitude de Deus. Porque evangelho significa reino de Deus, boas notícias do reino de Deus. E o evangelho eterno é as boas notícias, é o reino de Deus estabelecido. Você consegue entender? Jesus de Nazaré pregava o evangelho, as boas novas, as boas notícias do reino de Deus que estava por vir. Paulo pregava as boas novas, o evangelho da incircuncisão, que era o reino de Deus que estava próximo. E o evangelho eterno, que foi estabelecido no ano 70, quando Deus estabeleceu o tabernáculo espiritual. O evangelho eterno, esse sim é eterno, porque é Deus em nós. Você consegue entender a diferença? A sã doutrina, se você usa ela, quando você tem o conhecimento, você usa ela para você tirar um religioso das práticas das maldições. Mas quando você já tem um conhecimento, quando você saiu das trevas e veio para a luz, veio para a sã doutrina, você não pode ficar parado, porque senão você vai estar atrasado, você não vai estar debaixo de maldição, né? Mas você estará desqualificando o, o dia do Senhor, Apocalipse 1:10. Se você ficar somente no que Paulo pregou, sabe, empinando até o nariz, olha, agora sim, eu sou acima do meu parente que é um religioso, eu estou na sã doutrina. Mas e aí? Você está atrasado há quase 2000 anos também. Amém, graças a Deus. Assim seja, você não está debaixo. Só que você tem que avançar no conhecimento. Avançar no time das coisas que aconteceram. Você não pode ficar paradão. Vamos ler aqui. Olha que interessante que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 8. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA, está aqui, ó. Aqui. No versículo 1, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Aqui já começa falando que há, ou seja, que ele iria julgar. Então isso daqui está claro que foi antes do dia do Senhor. Está antes do Apocalipse 1:10. Isso aqui está antes. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Quer dizer, tá vendo? Nos dias de Paulo ele estava falando, porque aqui já era o finalzinho da vida dele. Ele já estava sendo oferecido como oferta. Então ele falou para os evangelistas, para os pastores, para os bispos, aqueles que tinham recebido títulos, como está lá em Efésios 4, 10 e 11, para o crescimento do corpo de Cristo, até o juízo. E quando o juízo veio, no ano 70, foi dado fim a títulos e dons. Porque Deus está em nós, não precisamos de dons nenhum. Então ele estava falando para eles insistir na pregação da sã doutrina. Insistir na pregação da novidade de vida, não mais na caducidade da letra do Antigo Testamento, das leis. Ele estava pregando, era para pregar que em Cristo os irmãos ali tinham liberdade. Liberdade de quê? De não precisar mais pregar, obedecer às leis mosaicas. Então ele estava falando para eles ali naquela época insistir na pregação. Só que nós estamos há quase 2000 anos depois disso. 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos. Isso daqui é uma passagem atemporal, porque depois que Paulo se foi, ali, uns falam que foi 67, eu particularmente acho que a ida dele foi entre 65 e no comecinho do ano 66, porque no ano 66 ao ano 70, meado ali, começou o dia do Senhor, que durou 3 anos e meio. 1260 dias, 42 meses. Então mas tudo bem. Foi no ano 67 que Nero pegou Nero, tudo bem que Nero estava vivo realmente. Que Nero decapitou ele, tudo bem então, vamos dizer, 67. E ele disse aqui, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Então ali naquele time não deu tempo, porque em 67 até o ano 70 ali, até meado do ano 70, o chicote estralou, então começou o cerco a Jerusalém, começou a pressão, começou várias guerras ali em torno de Jerusalém. Então a pregação aqui, eles pregavam ali escondido, eles viviam sempre em cavernas, em locais escondidos, porque os fariseus, os religiosos queriam pegar eles. Inclusive até o próprio imperador lá parece que não permitia que eles ficassem pregando para lá e para cá. Então era muita perseguição. Mas isso, trazendo para os dias de hoje, isso é o que está por aí. Isso é por aí. Eles pregam, eles vivem de fábulas, de mitos, eles falam aquilo que o povo quer ouvir dentro das suas cavernas, que eles chamam de igreja, e ficam ludibriando as pessoas, e cada vez mais eles se tornam mais poderosos e ricos, os pregadores, porque os fiéis continuam sempre na vala. A verdade é essa daí. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Você vê, os dias de hoje, esses pregadores, eles não suportam a sã doutrina que está escrito ali. Imagine você falar do evangelho eterno para esses que não suportam a sã doutrina. Ele vai falar, você é louco, bicho. Ô bicho, você é louco, cara. E a sã doutrina nós temos aqui para ler, mas a gente não quer saber, não. A gente quer saber de pregar Moisés, a gente quer saber das historinhas, das fábulas, da serpente, de Eva, de Adão. Vocês querem saber dessas coisas aí. Porque o teatro, sabe, eles usam dessas passagens arcaicas, velhas e caducas, porque ali eles montam um teatro, montam uma peça teatral e toma para cá e pega dinheiro daqui. E assim é. Imagina o evangelho eterno, então. 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Passagem atemporal, tá vendo? Eles vivem lá em a história de Jó, eles vivem no sacrifício foi Sansão? De Salomão, no sacrifício da mulher de Zaqueu. A mulher de Zaqueu teve mulher? Eles vivem em fábulas. Então, eles ficam nessa situação aqui. Então, Paulo estava falando uma passagem atemporal para muitos séculos. Que isso realmente acontece nos dias de hoje. Dentro desses currais, eles vivem nessas fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Veja, estava nos dias já final de Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Olha aqui, tá vendo? Como é interessante você saber essa palavrinha aqui, naquele dia. Naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, essa situação, quando você lê, sem entendimento do evangelho eterno, sem entendimento do dia do Senhor, que já ocorreu, então fica uma passagem assim, para mim, que hoje eu entendo o que é o evangelho eterno, isso daqui para mim é uma passagem que, mesmo pegando 2, 3 versículos aqui, que é atemporal, que é o que está hoje aí nesses currais, mas você lendo isso aqui, Paulo estava falando antes da vinda de Cristo, antes da volta dele, como está no versículo 8 aqui. Então é uma passagem velha, passagem caduca isso daqui. Eu não vivo mais isso aqui, mas eu tendo conhecimento. Mas isso aqui serve para quê? Para quê? Para tirar um religioso, tirar uma pessoa que vive na graça. Aqui não, um religioso, aqui é versículo 8, tirar uma pessoa que está na graça, falando, olha, eu estou na graça, eu sou diferente do outro que está na lei. Ei, você está atrasado 2000 anos, do mesmo jeito. Porque Paulo estava falando aqui, desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ué,
Quando foi aquele dia? Naquele dia, significou o quê? O juízo do ano 70, quando Jesus voltou e julgou os israelitas. É assim ou não é? Então, e não somente a mim, mas também todos os que amam a sua vinda. Então, era uma pregação aqui, era uma leitura antes do ano 70, porque Paulo não alcançou o ano 70. Paulo não alcançou. Então, a sã doutrina que Paulo estava falando aqui foi para os seus dias. É usada hoje, você pode usar hoje para você tirar um religioso da lei, mas quem está vivendo a graça pregada por Paulo está arcaico, está atrasado. Está atrasado. O que está na crista da onda desde o ano 70 para cá, o que está em evidência é o evangelho eterno, meu irmão. É o evangelho eterno. O evangelho é o reino de Deus, e o reino de Deus foi estabelecido e está em nosso espírito. Todo mundo que nasce nesse corpo carnal do ano 70 para cá, no espírito, já foi estabelecido o reino eterno, o evangelho eterno. Por que o evangelho eterno está acima da sã doutrina pregada por Paulo? Porque essa pregação aqui, você consegue entender que isso aqui estava antes da vinda dele, de Jesus? Isso aqui estava antes daquele dia? Você entendeu o que significa naquele dia? Olha, naquele dia. Aquele dia foi o juízo do ano 70. Então, isso daqui está antes de Apocalipse 14, 6 e 7. Apocalipse vou colocar aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Isso aqui está antes dessa situação aqui. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. E ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Então, o que Paulo estava falando ali em 2 Timóteo, que está escrito ali, está antes desse capítulo 1, versículo 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. O dia, naquele dia. O dia da vinda. Então, nós temos que ler essa doutrina, claro. Maravilhoso você ler de Romanos até Hebreus. Sabendo que Hebreus não foi Paulo que escreveu. Na minha opinião, foi Apolo. Na minha opinião, não. De milhares de pessoas, foi Apolo que escreveu. Mas é uma coisa que está atrasado também. Você tem que avançar no seu conhecimento. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Paulo, quando escreveu aquilo, não tinha chegado o dia do Senhor ainda. Paulo estava pregando lá, falando para eles insistir na pregação, se tem tempo oportuno ou não tem, para insistir na pregação da sã doutrina. Porque o dia estava próximo. E eles ali estavam aguardando a coroa da justiça. Quer dizer, já se fazem quase 2000 anos. Se Paulo não voltou, se o evangelho eterno não foi estabelecido, o que acontece então? Eles estão em algum lugar aguardando ainda a coroa da justiça? Estão aguardando a volta de Jesus, a volta de Cristo? É isso? Hã? Estão atrasados. Quem vive isso está redondamente atrasado. Estão atrasados. Aí você vai para lá, você vai lendo no decorrer do livro de Apocalipse, você chega lá no capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, o reino de Deus eterno, para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, o evangelho eterno não é somente para judeus. O evangelho eterno é para todos. Para todos. Por quê? Porque é Deus em todos. Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu e a terra. Você vê como que é interessante. Então você lendo aqui, no versículo 7, fala que chegou. Se eu pôr na NVI esse texto, viu? Na NVI fala assim, ó. E ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. E Paulo fala lá no 2 Timóteo 4:1, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Você consegue entender o atraso? Então aqui ele estava falando que na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos, iria julgar. Já aqui em Apocalipse 14:6, depois ali no dia do Senhor que havia chegado, ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem, pois chegou a hora do seu juízo. Você vê o atraso? Para você que fica só ali em Paulo, só na sã doutrina, o evangelho eterno está acima, está superior. Ah, você está desprezando a sã doutrina? Claro que não. Só que ela teve a época dela, teve o tempo dela. Deve-se usar hoje? Não deveria. Mas devido à existência da religião na face da terra, então claro que a gente usa. Porque você tem que pregar, falar da sã doutrina para religioso.
Mas uma pessoa que se considera um ateu, vamos dizer, uma pessoa que está nesse canal acompanhando aqui, uma pessoa que não frequenta a religião nada, mas ela gosta de saber da Bíblia, ela não precisa. Uma pessoa dessa não precisa. Uma pessoa que não é religioso, que nunca frequentou essas choupanas, não precisa. Porque ela já está tendo conhecimento direto do Evangelho Eterno. Ou seja, ela está sabendo da plenitude do reino de Deus no espírito dela. Então ela precisa saber nada de Paulo, não. Não precisa saber nada. Porque ela já está no Evangelho Eterno. Agora, essa doutrina deve ser falada para um religioso. Para tirar ele lá de Moisés, das trevas. Para tirar o véu. O que tira o véu de um religioso é a sã doutrina. É difícil, eu sei que é difícil você pegar um evangelho eterno e você tacar na cara de um religioso. Ele não vai entender. Ele não vai entender. Ele vai falar, não, você tá louco, Apocalipse, o livro de Apocalipse, não é qualquer um que entende, não. Quem falou que você tá entendendo isso? Não, tá errado, isso aí não é assim, não. Ei, psiu, não é assim não, é assim que é. Não consegue entender como que é? Por que eu tenho eu tive facilidade de... Quando eu comecei a assistir Geraldo há uns 5 anos atrás, eu tive o primeiro estalo foi Apocalipse 1:10, porque eu nunca fui religioso. Aqueles religiosos doente, fervoroso, nunca fui. Passei por algumas sinagogas, mas aquilo não entrava na cabeça, que eu acompanhava na Bíblia e falava, opa, peraí, esse camarada tá querendo me enjaular aqui, tô fora disso aqui. Você consegue entender? Logo no início, que eu comecei a ouvir Geraldo há uns 5 anos atrás, então dar graça pro Evangelho Eterno para mim foi um pulinho. Porque aí eu entendi Apocalipse 1:10. Falei, opa, o dia do Senhor foi o dia do juízo. O dia do Senhor foi o dia do julgamento. Então eu não estou mais nessa doutrina, não. Eu tenho que avançar no conhecimento. Então quando você entende Apocalipse 1:10, que era o dia do Senhor, aí você vai lá para Joel 2, Amós 5, Sofonias, Lamentações, você começa a ler um monte de coisa a respeito do dia do Senhor, Malaquias capítulo 4, versículo 5, aí você fala, peraí, esse dia do Senhor aqui, então João estava na ilha de Patmos, e aí chegou o juízo, chegou o grande dia de Deus, o dia do Senhor. Ó, aí você entende. Aí você começa a entender o Evangelho Eterno, que é Deus em nós. Você consegue entender? Aí, então vi outro anjo que voava no céu e tinha na mão o Evangelho Eterno para proclamar aos que habitam na terra, toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorificam-no, pois chegou a hora do seu juízo. E lá, o complemento do Evangelho Eterno, que é Deus em nós, está lá no capítulo 21, versículo 2 e 3. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. Por que aconteceu isso aqui? Porque aconteceu o juízo. E por que aconteceu o juízo? Por causa do... Deixa eu voltar lá. Porque aconteceu? No dia do Senhor, achei-me no Espírito. Aconteceu o grande dia do Senhor. Se colocar aqui nessa Almeida Corrigida Fiel, ó, fica mais... Foi assim, ó, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Consegue entender? Por que o Evangelho Eterno está acima da sã doutrina pregada por Paulo? Porque o tempo avança. O tempo ruge, o tempo adianta, o tempo não fica parado. Então já se fazem quase 2000 anos que foi dado fim à sã doutrina e foi estabelecido o Evangelho Eterno. A sã doutrina era o Evangelho, era o reino de Deus que estava próximo. Então vamos falar da sã doutrina para preparar os irmãos, porque eles vão passar por uma grande tribulação, o juízo. Então vamos pregar, insista, sem tempo, com tempo, e vai falando. Mas aí veio o grande e glorioso dia do Senhor e estabeleceu o Evangelho Eterno, que é Deus em nós. Então, esse está acima de qualquer coisa da Bíblia, tá bom? Eu vou encerrar aqui esse vídeo. Não estou nada bom ainda dessa gripe. Só eu sei o que eu estou passando aqui, mas vamos embora falando, tá bom? E eu peço a contribuição com o joinha, que você venha compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho e vamos em frente, falando da gloriosa palavra do nosso Criador. Até a próxima, tchau, tchau.